Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para partilharmos a palavra, hoje, 22º domingo do tempo comum. A primeira leitura tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos de 7 a 9. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2, somente 2 versículos. E o evangelho que nós vamos proclamar agora é de Mateus 16, 21 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, mostrou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias, ele está um pouco confuso, aparece um pouco aqui ele murmurando, reclamando de ter sido escolhido para ser o portador da palavra de Deus. Ele começa dizendo que Deus seduziu ele. E essa palavra sedução é quando a gente quer ganhar alguém, né? Então ele coloca que Deus o seduziu. E fecha a porta. Que Deus o seduziu. E por causa da palavra de Deus, muitos zombaram dele. Parece que ele não está contente em pregar a palavra de Deus. Ele diz que ele se sente envergonhado e muitas vezes é até motivo de chacota. Mas que de repente dentro dele ele sente um fogo penetrar por dentro, que ele chega até a desfalecer. O que quer dizer isso? Que quando ele toma consciência da sua missão, dele ter sido escolhido por Deus para ser profeta, para pregar e levar a palavra de Deus, isso se torna mais forte do que todas as demais coisas, do que todas as outras coisas que prejudicariam a sua caminhada. Quando ele percebe a importância do seu trabalho, quando ele percebe a importância daquilo que Deus havia preparado para ele, tudo se torna muito mais fácil. Então esse fogo que começa a vir de dentro, ele diz aqui no final, né, que ele
chega até a desfalecer sem força para suportar, é o sinal que Deus envia para que ele não desista. Assim acontece também com a gente, quando a gente muitas vezes pensa em desistir de levar a palavra de Deus, a gente pensa em desistir das coisas de Deus, mas quando a gente realmente percebe, a gente já está lá fazendo de novo e continua fazendo. Mas isso quando a gente leva a sério, né? Quando a gente tem a certeza daquilo que a gente tem como missão, isso vai acontecer na nossa vida também. O evangelho de hoje, olha só que ironia, né? Semana passada, Pedro reconhece Jesus como Messias. Pedro revela Jesus como Messias e Jesus diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E hoje Jesus vai dizer para Pedro: sai para lá, Satanás. Olha que diferença, né? Porque certamente depois dessas palavras Pedro já se sentia o maioral. Desta vez Jesus agora sai da periferia e diz que tem que ir até Jerusalém, que ele vai passar pelos mestres da lei, que eram aqueles, os doutores que faziam as leis, os anciãos, que eram os sábios, e os sumos sacerdotes, que eram os mestres dos templos, que ia sofrer e que ia morrer na mão dessas pessoas. E Pedro, então, já se sentindo o dono da verdade, não tinha ainda Pedro visto Jesus com o mesmo olhar que foi revelado como mestre, diz: não, peraí, Deus não vai deixar essas coisas acontecer contigo. Mas, no entanto, ele não tinha entendido a revelação que ele tinha acabado de fazer, que Deus tinha acabado de fazer. Pedro agora fala: não, peraí, isso não vai acontecer. E da mesma forma que Jesus semana passada disse que Pedro seria a pedra angular da igreja, agora Pedro virou uma pedra de tropeço. Sai de perto de mim, Satanás, diz Jesus. A palavra segue e Jesus continua dizendo aos discípulos: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. O que isso quer dizer? Quem quiser me seguir, deixe as suas coisas para lá e me siga. Porque não tem como a gente seguir Jesus pensando nas coisas do mundo, pensando nas coisas materiais, pensando em outras coisas. Aquele que segue Jesus tem que seguir Jesus exclusivamente. Eu não posso servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Não posso. Jesus segue dizendo que quem quiser ganhar sua vida vai perder. E quem perder a sua vida vai ganhar. Quem quiser ganhar sua vida ganhando as coisas do mundo, pensando nas coisas do mundo, pensando em bens materiais, pensando em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, vai perder a sua vida. Porque não são essas coisas que vai nos levar para o céu. Não são essas coisas que vai nos garantir o reino de Deus. Não são essas coisas que vai nos garantir a nossa presença junto de Jesus Cristo. Por isso que ele diz: quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Porque aqueles que pensam que essas coisas são melhores que o reino de Deus, certamente vai perder a sua vida. Agora, aquele que perder, ou seja, aquele que não põe essas coisas em primeiro lugar e sim Jesus, vai ganhar.
Aquele que não coloca essas coisas como prioridade, e que sim, coloca Jesus como prioridade, vai ganhar. Hoje é uma inversão de valores. A palavra de Deus diz que aquele que coloca pai e mãe ou qualquer outra coisa acima de Deus não é digno de Deus. E Jesus termina esse evangelho dizendo uma coisa que fica sério para a gente pensar. Ele termina dizendo que o Filho do Homem virá em sua glória com seus anjos e santos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Eu vou ser merecedor daquilo com que eu vivi. Da forma com que eu vivi, eu vou ser retribuído. Se eu vivi conforme as coisas do mundo, é dessa forma que eu vou ser retribuído. Eu não posso plantar morango e querer colher laranja. Se eu plantei morango, eu vou colher morango. Se eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Se eu plantei desavenças, eu vou colher desavenças. Não tem como. É impossível eu não fazer o bem e depois querer ser reconhecido por isso. Plantei o bem, vou ser reconhecido por isso. Plantei o mal, não tem como. Não tem como eu ter plantado o mal. Ah não, agora eu fiz tudo o que eu quis na minha vida. Vivi conforme as coisas do mundo, vivi conforme as coisas que... da forma com que eu quis, e agora quando Jesus voltar com seus anjos, eu quero viver como bonzinho. Quero ser reconhecido como o bonzinho. Não adianta. Não adianta. Que eu não vou ser gratificado por isso. E por fim, a segunda leitura, São Paulo escreve aos Romanos. São Paulo era romano, mas Roma não foi ele que fundou a comunidade de Roma. E São Paulo exorta os romanos a se oferecer como sacrifício vivo a Jesus. São Paulo se exorta aos romanos que eles se ofereçam em sacrifício vivo, que eles se ofereçam como um culto espiritual, que eles não se conformem com o mundo, com as coisas do mundo, porque Roma, eles ganharam muito território na época após Jesus, através de guerras, através de destruições, e e São Paulo diz para eles que não tem necessidade de viver dessa forma, que eles se ofereçam como pedras vivas, que eles mudem, que eles renovem a maneira de ver as pessoas, que eles renovem a maneira de ver, a maneira de julgar, a maneira de agir. Roma, nos tempos antigos, deu muito trabalho para aceitar o Evangelho. Eles não aceitavam ser evangelizados. Então São Paulo, nesses 2 versículos, ele escreve aos romanos para que eles se transformem, que eles mudem esta forma de pensar e que eles aceitem o Evangelho, que eles aceitem esta mudança de vida, que eles aceitem e que eles se ofereçam como culto vivo a Deus, vivos a Deus. Que essa maneira de pensar deles não funciona mais, que esse jeito ganhando tudo na força, não é assim que funciona. E aí a gente lembra novamente, né, o que diz Jesus no finalzinho do Evangelho, que cada um venha a ser julgado da forma com que agiu. Então São Paulo faz esse convite, né, se ofereçam como culto vivo a Deus.
Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus de hoje, então, nos faz esse convite. Que a gente analise, que a gente pense, que a gente veja a nossa vida de acordo com o que nós queremos ser julgados, que a gente viva da forma mais próxima de Deus possível, para que quando Jesus voltar nós possamos ser retribuídos sempre da melhor forma possível. Hoje a minha bênção vai a todos os meus amigos, meus irmãos que se encontram enfermos, minha tia Paula, Cláudio, a Márcia, Mara, todos aqueles que estão pedindo nossas orações, a bênção especial vai para eles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai de infinita e eterna bondade, dignai-vos abençoar todos os nossos irmãos enfermos e todos aqueles pelos quais nós devemos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.